Boa noite. É mais uma sessão da Conversa Aberta da revista Espaço Aberto, em parceria com o Dr. Carlos Carvalho. Eu ia pedir também um favor, que era, está aqui a Dona Fernanda a entrar, no YouTube, vão ao YouTube, partilhem os vídeos, estão lá os vídeos das sessões todas. Coloquem um gosto, porque quanto mais visualizações nós tivermos, melhor é para nós, mais pessoas podem assistir e conforme vão partilhando também acaba por chegar ao maior número de pessoas. É esse também o intuito deste trabalho que o Dr. Carlos Carvalho nos está a oferecer, o seu conhecimento, exatamente para partilhar. Qual é o nome? Está em revista Espaço Aberto, no canal do YouTube, e subscrevam, por favor. Hoje vamos continuar. Como? Desculpa, Cida. A minha filha está a perguntar o nome. Ok. Em revista Espaço Aberto. Hoje vamos continuar a falar sobre Miki Ono, o Reiki Miki Ono. Vamos ter um curso dia 26 e 27 de março. E tenho aqui algumas questões para colocar ao Dr. Carlos. Se tiverem questões também, por favor, coloquem. Uma delas é, Dr. Carlos, o que é que representa este curso? Ora bem, primeiro que tudo, boa noite a todos, mais uma vez. Este curso é um curso de divulgação, contacto, sintonização das pessoas com a energia do Reiki cósmico quântico estelar e, portanto, dentro da linha que o Miki Ono fornece de conhecimento, e é um Reiki que tem a particularidade de ter sido revelado em primeira mão a nós, portanto, é um Reiki do qual tomamos conhecimento por via direta num templo em que esse conhecimento foi doado, que foi o Templo da Pomba e da Rosa, no qual eu estive durante 2 anos. Esse conhecimento é doado não só no Reiki, mas efetivamente em todas as outras áreas importantes da humanidade, sobre, portanto, filosofia de vida, política, portanto, forma civilizacional e, entre várias coisas, a cura também. Daí entrar no ciclo das terapias energéticas, mas não só, também tem medicina e também tem, portanto, práticas próprias. A divulgação deste Reiki, em parte, muito em começo, está no Miki Ono Sistema Cósmico, primeiro e segundo volume, livros que escrevemos, e efetivamente este Reiki vem direto da fonte, foi doado pela entidade mãe, pela mãe, portanto, em 2000 a 2002, juntamente com toda a carga do que são as comunidades, o que é a soberania individual, como viver, etc, etc. Basicamente, portanto, foi definido pelos instrutores cósmicos que este Reiki era trazer o céu à terra e conseguir elevar a terra ao céu. Basicamente foi isso.
O princípio, portanto, o princípio que nos rege é um por todos e todos por um, ou seja, haver toda uma sintonia e uma irmandade estabelecida entre toda a comunidade da raça humana, tornar a raça humana uma comunidade uníssona, uníssona na vibração, uníssona no amor, mas diversa e diferente na capacidade de agir e tudo mais. Basicamente é isso. E doutor, que diferenças é que tem das outras linhagens? Portanto, há várias linhagens de Reiki, não? O essencial. Só há, basicamente, só há 3 linhagens de Reiki, portanto, genuínas da fonte, que são a linhagem de Mikao Usui, que é o Reiki clássico, a linhagem do Reiki essencial da Diane Stein, que teve portanto, instruções também espirituais, e o Reiki Karuna. O Reiki Karuna são as linhagens mais aditas, diretas da fonte divina. As outras são linhagens humanas que efetivamente baseadas em determinada escola, etc., e depois inventam-se mais isto, mais aquilo, funciona mais ou menos, os princípios são mais ou menos idênticos, porque se formos a ver, todas elas descendem, por muito que digam que não, de Mikao Usui. Ok, portanto tem tudo origem no mestre Mikao Usui, não é? A grande maioria. Qualquer uma delas, incluindo o Reiki Mikiono, não é? O Reiki Mikiono é originário diretamente da fonte, pela Mãe Divina. Portanto, digamos que é paralelo a Mikao Usui. Mikao Usui teve uma revelação de Reiki, conta-se muitas coisas de Mikao Usui, como sabemos, a maior parte das instruções sobre a origem do Reiki e sobre Mikao Usui são um bocadinho fantasiosas. A verdade é que o mestre esteve isolado dias sobre o Monte Kurama, e ao fim dos dias que esteve, que não são apenas 21, mas foi mais tempo, o tempo que ele esteve em recolhimento, ele teve um insight, ou seja, teve uma iluminação. Entrou aquilo que se chama em êxtase, e nesse êxtase viu-se, segundo ele, portanto, relatou, viu-se rodeado numa sala cheia de luz, rodeado de pessoas vestidas de uma maneira estranha e diferente, segundo ele relata, e uma senhora falou com ele e lhe revelou todo aquele sistema. Ou seja, portanto, nós sabemos que a senhora é Kanon, ou seja, a mãe. E, portanto, o nosso Reiki é Reiki Mikiono Ryoho Kanon, a linhagem, porque vem direto da Mãe Divina. Kanon é o nome da mãe em japonês. Em tibetano chama-se Tara, em chinês Kuan Yin, e para nós Maria, mas é tudo o mesmo. Doutor, esta técnica de Reiki utiliza métodos diferentes, utiliza símbolos diferentes? Tem símbolos muito diferentes e muito variados. Alguns dos símbolos que usamos são comuns a outros métodos, como por exemplo o Karuna, ao Reiki Usui,
ao Reiki essencial e outras linhagens de Reiki também, que há um Reiki egípcio, também tem umas coisas que nós também temos, também temos alguns símbolos oriundos dessa via e temos outros. Portanto, há uma linhagem também um pouco semelhante em símbolos, não exatamente na explicação, que é o Reiki estelar do Rodrigo Romo. Tem coisas que coincidem connosco, outras não, porque, pronto, temos outras fontes, outros aprofundamentos de explicação, etc. Quanto à instrução, difere a instrução que nós temos, porque ela é muito mais profunda e detalhada, daí que é muito importante nós seguirmos as reuniões que se fazem após curso de sintonização, coisa em que os nossos últimos sintonizados não têm feito, têm andado todos de férias, por exemplo. E estão, portanto, a dever algumas revisões para poderem progredir, porque o ensino não é no curso, o ensino é no entrecurso, é que vamos ensinando mais coisas, porque é impossível dar o aprofundamento em um dia e meio, é impossível. Por isso está tudo a perder por não se aprontar às reuniões. Eu vou marcar, doutor, eu vou marcar reuniões. É, até porque assim o Reiki clássico que é ensinado, porque o Reiki clássico é ensinado em níveis, e as pessoas fazem o primeiro nível, trabalham para fazer o segundo nível, fazem o terceiro e param, e ficam paradas a maior parte do tempo. E entre um nível e outro nível, pouco ou quase nada fazem aqui, e lutam para ter um título de nível. Ao passo que no Japão não é assim, e realmente entre nós também não é assim. O Reiki é uma técnica, um método de técnica de cura, e exige prática e exige continuidade. Tem que ser praticado todos os dias, porque temos que inserir o Reiki no sistema do ar, ou seja, nós não podemos estar sem ar, não podemos estar sem respirar, também não podemos estar sem comer. Então o Reiki deve ser tomado da mesma forma, não podemos estar sem fazer Reiki. Reiki deve ser feito todos os dias e no mínimo 2 vezes ao dia, ao próprio, a si mesmo, além daquilo que faça aos outros. Portanto, aliás, o principal método que este Reiki, que este ensino de Reiki tem, é ensinar que o Reiki vem fazer parte da nossa vida. O Reiki é dia a dia, momento a momento, em Reiki, com Reiki e viver no Reiki. Não se esqueçam disso. Para além de símbolos, para além de tudo isso. Portanto, o processo, a diferença está na consciência, a diferença está no ensino, e as próprias técnicas diferem. Temos técnicas de passagem de Reiki com a ponta dos dedos, coisa que Mikao Usui já ensinava no seu Reiki, mas que não é ensinado no ensino comum do Reiki. Em geral, as pessoas no Reiki comum não passam praticamente do uso das palmas das mãos e mais nada do que isso em geral, muito pouco. Daí que
Este Reiki tem toda uma série de técnicas diferentes, outras idênticas, outras iguais, outras melhoradas, etc. Portanto, o que eu posso dizer, venham fazer para conhecer. Mas, sobretudo, muito mais importante do que frequentar só o curso é importante para a sintonização, é realmente frequentar os entrecursos, as reuniões, que é onde ensinamos coisas. Doutor, este curso de Reiki utiliza alguns métodos diferentes do Reiki tradicional? Ou que métodos é que utiliza que podem ser mais vantajosos, posso lhe chamar assim? Os símbolos são diferentes? Os símbolos são diferentes, alguns, outros são idênticos. Os métodos, trata-se, portanto, de uma consciencialização que fazemos com irmãos maiores de outras esferas, mesmo de outros mundos, inclusive, e que estão aqui como auxiliares e dispensadores desta frequência energética. Portanto, são frequências que funcionam a nível de ondas delta e outras, e por conseguinte nos conectam mais com o nosso, portanto, com a nossa realidade espiritual. Coloca-nos muito mais em sintonia com o divino em nós. E essas técnicas vão ser ensinadas, claro, ao longo dos cursos. Doutor, que vantagens, se calhar é uma pergunta, o doutor já foi falando Diga. Durante a sua partilha, mas que vantagens é que acha que o Reiki Mikiona pode ter na evolução, na consciência da pessoa, no seu desenvolvimento pessoal? Nenhuma se a pessoa não trabalhar. Ou seja, quero eu dizer o seguinte, não serve de nada fazer um curso de Reiki Mikiona se ficamos com ele fechado na gaveta e se não fazemos o que devemos fazer. Ou seja, se usamos esse maravilhoso tesouro que nos é concedido, isto é como a parábola do semeador e da semente. O semeador e a semente, portanto, nós vamos semear e a semente é atirada ao terreno, mas alguns funcionam como as pedras e a semente cai nas pedras e não frutifica. Outros, etc. E alguns fica de lado, vêm os pássaros e comem. É como a parábola do semeador. Levou e não serviu para nada. Ou então é como a parábola do jornaleiro, que o senhor da jorna do dia, do terreno, chamou os seus administradores e entregou-lhes a todos uma determinada quantia em dinheiro. A todos ele deu aquela importância igual para todos e que guardassem e fizessem o que entendessem, como guardiães dessa importância. Não deu, portanto, doou à guarda. Então, os outros mais, enfim, interessados, usaram o dinheiro, essa importância, para aumentar e fizeram acrescentos àquilo que receberam. Um determinado capataz, com medo, sabendo que o senhor era rigoroso, guardou a moeda e não a investiu. Quando veio a altura, o senhor pediu contas. Ele disse: senhor, sabendo que tu eras rigoroso, está aqui a tua moeda que me deste, e eu aguardei. Então ele disse: mau servo foste
tu, porque não investiste e não deste sequer uso àquilo que te foi dado. Assim é o Miki Ono, como é qualquer outro Reiki. Se não for usado, é estéril, não serve para nada. Agora, é efetivamente um tesouro muito valioso que, se o aproveitarmos, ele vai render. É verdade, doutor. É isso. É isso. Alguma questão que queiram colocar aqui ao doutor Carlos sobre o Reiki? Têm que, por favor, disponibilizar os microfones. Nenhuma questão? Uma pergunta difícil para o Dr. Carlos, quem faz? Posso fazer uma pergunta? Dá para juntar os dois reikis, o Miki Ono com o básico? Não dá para juntar porque Reiki é Reiki, já está junto automaticamente. Método, pronto, método Miki Ono, símbolos. Já está tudo junto. A filosofia básica acaba praticamente por ser a mesma, com algumas mudanças, com alguns, portanto, alguns pontos de diferença, só isso. De resto, tudo é visível dentro desse, pronto, dentro do estruturado que depois vai ser conhecido à medida que se vai avançando nas aulas da revelação dos símbolos. Ou seja, é possível no Reiki tradicional juntar, fazer também o Reiki Miki Ono, até acaba por ser Absolutamente, absolutamente, a linhagem é a mesma. A fonte é a mesma, a fonte é a mesma. O Reiki Miki Ono é mais completo, daí poder-se juntar as duas informações. Bom, vamos ver uma coisa. Mais completo apenas na abertura do conhecimento que é dado. Porque ele veio entre 2000 e 2002, foi de 2000 a 2002 que ele foi revelado. Se formos a ver, portanto, quando foi revelado a Mikao Usui, havia pouco tempo tínhamos saído de 1800, estávamos em 1916 para 1920, quando realmente isto é trazido à Terra. Então é preciso ver que naquele tempo foi algo importante. Depois algo foi sendo acrescentado mesmo nas revelações no Japão, outros métodos foram ampliados e estão aqui agora todos unidos, inseridos, além de novos conhecimentos. Devemos dizer que a fonte do Reiki, há muitos milhões de anos atrás, quando os primeiros seres vieram a este planeta, as hierarquias que os acompanharam trouxeram um número infinito de símbolos que foram aplicados e usados como portanto, abreviatura de sintonização energética com as forças que eles estavam agrupados, foram utilizados centenas de símbolos. E eram usados e conhecidos dos templos antigos, tanto no tempo
da Lemúria e Mu, como na Atlântida. Devido ao mau uso que foi feito deles, o conhecimento foi retirado e caiu no esquecimento da humanidade. Apenas foram guardiões deste conhecimento e durante algum tempo os monges tibetanos que os detiveram em conhecimento. Mas mesmo assim também o perderam grande parte porque não havia alunos dignos, atenção a isto, de poderem receber esse conhecimento. E por isso os mestres morreram sem o passar. Entenderam? E assim foi que o conhecimento do Reiki decaiu, declinou e desapareceu. Veio a ser restaurado, mas teve que ser aos poucos. E mesmo agora ainda é nos símbolos que temos, que são vários, são muitos, são mais de centena, e, portanto, temos muito que treinar, temos que formar escolas de escolas para criar trabalhadores específicos, que eu já falei disso, de determinadas áreas com determinados símbolos. Por exemplo, temos símbolos que são só usados para a cirurgia. E por isso só podem ser dados aos cirurgiões espirituais, ao grupo dos cirurgiões espirituais, que farão equipe com os médicos cósmicos no trabalho. Mas ainda estamos de forma que as pessoas ainda não evoluíram para isso. Mas temos várias linhagens. Temos símbolos só para trabalhar com animais, etc, etc. Símbolos só para plantas. É um conhecimento muito interessante e muito vasto. Sim, no tradicional, também no nível 3, no Shippuden, também já são passados símbolos para a cirurgia psíquica, não é? Exato. Possivelmente haverão outros a nível de Mikiono, não é? Exato, exato. Simplesmente o que nós temos é que, pelos vistos, os mestres lá de cima têm que aumentar a minha vida até aos 200 e tal anos para eu poder passar o conhecimento todo, porque estas pessoas não trabalham, não laboram. E nós temos que nos despachar, não é? Pronto. Exato, nós temos que nos despachar. Exato. Senão vocês, como meus alunos, ainda vão morrer e eu fico cá ainda, com o conhecimento à espera de eu dar. E depois vai-me acontecer o que aconteceu comigo com um mestre que eu conheci no Oriente e que ele me disse: estou há 500 anos aqui à tua espera, neste corpo. Nós temos que nos despachar. Estou a recuperar. Isto vai. Chegou a Elisa. Olá! Olha, vai. Olá, boa noite. Espera aí um bocadinho, Elisa. Olá, boa noite. Fatinha. Olha, não sei se o Carlos Alberto Leal se te mandou o pedido para aceder agora ao encontro. Não, Carlos Alberto não tem ninguém. Ele estava muito preocupado com o Dr. Carlos. Eu disse-lhe que já estava. Já sei, era o Carlos Alberto Leal. É. Mas eu estou bem, eu tenho falado com ele. Olha, mandou-me a dizer que já desde o dia 21 de fevereiro que não tinha notícias do senhor, e eu disse-lhe que se quisesse que hoje, que à noite, que havia este encontro, e que podia inscrever-se, mandei-lhe a reencaminhar. Eu não percebo como é que ele não tem notícias minhas se eu mando mensagens mais ou menos regulares pelo Messenger. Olha, não sei, se calhar não vai ao Messenger. Bom, pronto. É natural, não é? Não sei.
Não sei. Olha, Fatinha, então eu vou mandar para ti o endereço dele, e se tu quiseres e puderes, Está bem. mas eu mando-lhe já o teu aviso. Olha, anda tudo ficar meio chalado. Pronto. Não, mas não entrou, mas manda-lhe, por favor, ou dás-me o e-mail dele que eu mando-lhe a informação. Eu reencaminhei para ele, mas o que é que tu quer? Pessoas assim. Pronto, está bem. Uhum. Eu vou mandar-te então. Tá, obrigada, Flora. Eu vou mandar. Nós estávamos a falar aqui do Reiki Mikiono com o Dr. Carlos. É. É que estamos aqui na. Uhum. Ai, Eu vou ficar encaminhar. ao estilo do meu mestre, 500 anos à espera dos meus alunos. O endereço dela. Não, nós agora vamos nos despachar, doutor. Temos mesmo que nos despachar porque estamos a ser preciso. Tá, mas estou muito cansada, muito cansada. Muito cansada. Oh, muito bem. Podias, Nota. Cansada mesmo. olha, desligar o som, Elisa, por favor. Arroba revista Espaço Aberto. Aí vai. Pronto. E a Luísa, está bem? Pronto. Olha, Elisa, desliga o som, por favor. Tá, filha, já vou desligar, agora não te vejo. Oh, valha-me Deus. Já vou. Se não ouvimos-te aqui. Obrigada, Elisa, obrigada. Ora bem. Já te mandei Bom. o e-mail dele. Tá bom, obrigada, Elisa. Ok. Ora bem, portanto, a história é esta, é que esta reestruturação, de certa forma é uma reestruturação, os símbolos não são propriamente novos, poderão ser alguns usados mesmo neste planeta pela primeira vez, alguns, mas não são novos no cosmos. Porque o que é que isto quer dizer? Nós estamos a viver um momento cósmico muito especial. Estamos a fazer uma transição de final de ciclo e de ajuste e apuramento de uma raça pleiadiana colocada na Terra, que é a raça adâmica. Portanto, a raça adâmica e todos os correlacionados com ela estão agora a ter o seu juízo final, neste momento. O juízo final é exatamente o tempo de avaliação e de recuperação, benefício obtido por todo o progresso, ciclo de vidas e tudo mais, desde a sua primeira, portanto, incursão neste planeta até ao momento final de saída, que é agora. Então, realmente, isto é um plano completamente diferente, pelo qual nós estamos atravessando, e daí este tipo de energia está adaptada a esse tipo de situações. Por exemplo, o símbolo Bhumikarim, que nós temos, é utilizado para situações catastróficas, é utilizado para cura, é utilizado para proteção, é utilizado, enfim, em diversos aspectos, até em situações de guerra. Ele é utilizado para a paz, o Bhumikarim. Por isso, nós trabalhamos agora muito a situação de o conectar a todo o momento que estamos vivendo. Por outro lado, é importante que vocês aprendam uma coisa.
A Terra está a atravessar uma hora de parto. A Terra está a parir. E não há parto sem dor. Entenderam? A humanidade, toda ela, a humanidade da superfície e algumas do interior da Terra, porque há outras humanidades, estão todas escalonadas num processo de nivelação em que tudo, mas tudo, já foi decidido nos planos espirituais superiores. A grande guerra entre as forças mais densas, entre as forças tenebrosas mesmo, e as forças da luz, já foi dada nos planos mais elevados da consciência. E tem baixado todo esse processo de plano a plano. E aos planos mais baixos, aos planos mais inferiores, está chegando agora a repercussão daquilo que já se deu nos planos mais altos. Por conseguinte, nada se está a passar de aflitivo, nada se está a passar de, portanto, de perda do que quer que seja. Tudo o que está a dar-se já está previamente estabelecido. Já foram marcados pelos anjos da marcação cada pessoa, cada elemento aqui neste planeta. Isto foi feito ao longo de décadas. E já estão todos assinalados os que vão partir daqui e em que circunstâncias. Por isso, vai haver um desencarne massivo, rápido e sem que as pessoas deem por isso. Vai haver um desencarnamento enorme, de multidões e multidões. Já foi tudo feito. Por isso, não cultivem nada que seja saudosismo, nada que seja apego a estados anteriores, porque tudo aquilo que vocês conheceram nunca mais vão ver. Nunca mais. A sociedade como conheceram não vai voltar. Tudo o que vai acontecer é tudo diferente e novas coisas, novas opções vão vir. Por isso, não se apeguem a situações de resistência à evolução. Porque se assim acontecer, a Terra passa e vocês ficam feitos em poeira todos. Temos que acompanhar a Terra no seu salto evolutivo. Entendido? Este é o desafio. E este Reiki veio para nos ajudar na passagem. Também. E na transformação. Por isso ele é cósmico e aquele que estamos neste momento a ensinar é o Play arcturiano. Exatamente, o Reiki Mikiono está ligado aos arturianos, não é? E aos pleiadianos também. Play arcturiano. O Reiki tradicional não. O Reiki tradicional tem outras fontes, estava ligado basicamente aos venusianos e os venusianos continuam também em conexão connosco.
obviamente. Já agora, essa transição planetária de que o Dr. Carlos refere, e não só, também muitos outros seres referem, vai-se ocorrer ainda na primeira metade do século XXI? Não, já começou. Já começou, não é? Já começou. Esta mudança já estamos a vivê-la. Ok, é um processo que vai ser ao longo deste século, não é? Exatamente. E vai intensificar. Podemos dizer que entrou fortemente em 2012. Sim. E agora é todo um caminhar. E tem um ano para terminar, doutor? Mas terminar Ou o quê? Este processo o parto do Não, planeta Terra? o Ou entrar processo, numa fase mais estável? o processo, nós estamos nas dores do parto. A criança está a nascer. Quando a criança nascer, tem tudo para aprender, tem tudo para se fazer. Portanto, o trabalho não para. O trabalho tem um contínuo. Sim. É o nascimento do novo ser. Portanto, podemos dizer que o Mikiono é o estado de, vamos lá, de nascimento do novo homem. De certa forma é isso, o nascimento do novo homem. Portanto, a nova consciência humana. Desculpe, doutor Carlos, está-se a referir à Era de Aquário? Estou-me a referir não só à Era de Aquário, como às eras precedentes, mas basicamente também à Era de Aquário. Está tudo Porque bem, já Luzinha. estamos numa era, nós entramos aqui numa era para lá de mais de 10 mil anos, neste momento. E a Era de Aquário é apenas uma fase dessa era que tem apenas 2.000 anos 2.000 e poucos anos de existência. Ora bem, além do mais, nós temos que propagar a idade de ouro. E é isso. Bom, para quem não me conhece, eu posso parecer um bocadinho meio lunático. Quem esteja aqui pela primeira vez podem dizer, e podem começar a pensar ou a perguntar qual é o tipo de substância que eu consumo. Nem queremos, doutora. Queremos dessa. Chama-se amor, não é? Mas é assim, a realidade é esta. O mundo de dor e sofrimento a que vocês todos estão habituados a ver é um mundo que está em passagem. Isso não vai ser mais. Vai ser um mundo de harmonia, vai ser um mundo diferente, totalmente diferente, em que as pessoas passarão a usar pouco a palavra e mais a expressão da consciência. Telepatia? Sim, comunicarão pelo olhar, pelo pensamento, etc. O ser humano aprenderá a linguagem dos animais, das plantas, da terra, de tudo. A linguagem do cosmos. E é isso. É um tempo diferente.
já estamos nele, já estamos no começo. Por isso, podemos dizer que é um tempo miquiono. Qual é o significado da palavra miquiona, doutora? Miquiono é uma palavra oriunda de um planeta, é uma palavra oriunda de um planeta, é uma palavra oriunda de um planeta que está fora do nosso sistema e, portanto, está ligado ao planeta Akita, que eu falo dele aqui no Miquiono Sistema Cósmico. Daí este termo é da linguagem sagrada dos antigos pais cósmicos da raça que deu origem ao povo japonês. Dos antigos pais. Estes antigos pais, os guardiães, estavam exatamente, portanto, na estrela Eridiani, Epsilon Eridiani, aliás, na estrela Epsilon da constelação Eridiani, num planeta que é chamado e referenciado na Bíblia pelo planeta Dan. E, portanto, os que daí desceram no passado são referenciados também nessas escrituras, mas nas originais hebraicas. Portanto, não faz parte propriamente da Bíblia, mas sim de todo o legado que os judeus ou os hebreus receberam nos livros sagrados. Depois, parte desses escritos foram tirados para fazer a Bíblia. Um deles foi retirado e, por decisão dos bispos, não o integraram e por isso a Bíblia deixou de fazer sentido, porque falta lá esse livro importante para fazer conexão com os outros, que é, portanto, um dos livros perdidos, que é muito importante, que é o livro de Enoque, que está nos escritos originais, não bíblicos, mas em todo o legado que os hebreus têm. É aí muito importante toda a informação e as subidas e descidas de Enoque ao planeta onde vive Deus e a negociação que ele faz com os embaixadores de Deus em favor dos vigilantes, que foram os chamados anjos caídos. E ele foi advogado dos anjos caídos diante de Deus, Enoque. É muito interessante. E aí nós ficamos a saber, em determinados livros, que seres viventes em mundos diferentes do nosso desceram do céu, vieram à Terra, falaram com os seres da Terra, deixaram implantados determinado tipo de conhecimentos e voltaram para o céu. É isso que se passa. Miquiono é realmente o reafirmar deste tipo de coisas. Aliás, o próprio Mikao Sui teve contacto, efetivamente, com seres. A tal sala que ele disse que viu e tudo isso era efetivamente um dos salões da nave na qual ele esteve em desdobramento.
quando teve a revelação do Reiki. Inclusive, ali, portanto, onde está o Monte Kurama, precisamente há um santuário, e aí está um templo e uma montanha dedicada a um ser anunciado mesmo ter vindo de Vênus e que vive ali dentro daquela montanha há 6.000 anos. Está isso perfeitamente enunciado no próprio, em quem visita o templo. Portanto, seres vindos de outros mundos e que vieram deixar benefícios à Terra, há uma série de relatos. Uma série de relatos. E também houve alguns que trouxeram alguns malefícios. Também é um facto. Muito bem. Mais alguma questão? É isso, algumas questões para porem. Quais foram os malefícios que trouxeram, doutor? Os malefícios que trouxeram foi as armas de guerra e o ensino da arte de combater e outras artes que não deviam de ensinar. Ok, obrigada. Dr. Carlos, aquele ser a quem nós chamamos Deus é Sanat Kumara? Esse é o Deus da Terra. Então, há esse Deus da Terra. E esse é referido no Apocalipse de São João. É referido que as duas testemunhas vestidas de saco, portanto, estarão servindo ao Deus da Terra e estarão profetizando por um número de 2000 dias, que está lá escrito. Exatamente o mesmo tempo que a mulher que fugiu para o deserto é mantida em refúgio no deserto, exatamente o mesmo tempo, protegida por Miguel. Tal e qual, é coincidente. Portanto, o Deus da Terra, que também é referido por Paulo, na sua Epístola aos Hebreus 7, ele fala, e no meio dá-lhe o nome de Melquisedeque, e diz-lhe, porque este Melquisedeque, rei de Salém, é primeiro que tudo rei de paz, sem princípio nem fim de dias, sem genealogia, quer dizer, sem pai, sem mãe, etc., etc., veio para a terra e tal, e permanece para sempre no seu sacerdócio. Está escrito isso em Hebreus 7. Portanto, trata-se da mesma figura que para os hebreus se chama Melquisedeque, para o hinduísmo é chamado de Sanat, ou seja, um dos Kumaras, que são 4 Kumaras, Sanata, portanto, Sanat Kumara, Sanaka Kumara, que é o arcanjo Miguel, Sanandana Kumara, ou Sananda Kumara, que equivale ao Mestre Jesus, e Sanatana Kumara, os 4 Kumaras, que são
os 4 filhos de Brahma, as 4 crianças divinas veneradas no hinduísmo. Sanat Kumara é, sem dúvida, o regente da Terra e aquele que assume o papel de Deus e, ao mesmo tempo, que difunde a energia crística também e a energia que ele propôs-se ficar na Terra todo o tempo necessário até a Terra dar de si própria a sua luz. Ou seja, ele interveio perante os conselhos galácticos para não haver a destruição do planeta devido à onda negativa em que caiu aqui. Ele ofereceu-se em sacrifício juntamente com os que vieram com ele e ficaram aqui até que a Terra desse de si a sua própria luz. Então, ele favoreceu a linhagem crística e a linhagem da budeidade. E os avataras. Tudo vem de Sanat Kumara. Por isso, é tido como a divindade aqui para nós. E, por exemplo, quando se faz o cultivo do culto do Espírito Santo, cuja origem está aqui na terceira, as festas do Espírito Santo foram criadas e patrocinadas pela consciência da Mãe, trâmite Isabel de Aragão, rainha de Portugal, esposa do rei Dom Dinis. Foi ela que criou precisamente as festas do Espírito Santo e a tradição antiga é guardada aqui na terceira, em que existem as coroações e precisamente é criado um menino, é coroado um menino que é o imperador. E esta festa do imperador, o imperador é o rei dos reis. O rei dos reis, o nome dado a Sanat Kumara, rei dos reis, ou efetivamente também a Melquisedeque, o rei dos reis, rei de Salém, rei supremo. E esta figura é, de certa forma, reforçada na carta que é enviada a Portugal, precisamente pelo Rei dos Reis, diretamente exatamente de Salém, e onde pensam. Portanto, aliás, a carta vem assinada por Prestes João, ou Ioannis, ou Giovannis, que quer dizer nada mais, nada menos, apóstolo de Deus, o nome. Prestes João, o Prestes João das Índias. Das Índias que fixaram-no na Etiópia, mas que efetivamente nunca foi a Etiópia. Mais alguma questão?
quando o senhor escreveu o Não Estamos Sós, que o senhor relata as iniciações que teve quando esteve no interior da Terra, que o senhor esteve com o senhor, era com Sanat Kumara? Sim, acabei por estar com o representante Sanat Kumara. O representante. O representante, porque naquele tempo, portanto, Sanat Kumara ascensionou a Vênus, esteve em Vênus, ele era regente de Vênus, esteve em Vênus, ausentou-se da Terra, esteve em Vênus e só regressou de Vênus em 1988. Portanto, até lá, houve quem ficasse a ocupar o cargo que ele ocupava em Shambhala. E, portanto, estive com o representante dele na altura. Porque o ano em que eu estive foi anterior a 1988. E por isso não pude estar com Sanat Kumara em presença, mas equivaleu ao mesmo. Claro. Aliás, falo do mestre Salo, importante Salo do Eldorado. E agora ele mantém-se no interior da Terra, no governo do mundo? Quem? O mestre? Kumara? Sim, mantém-se no interior da Terra também. Ok, obrigada. E Maitreya? Maitreya também está no Monte Kailasa, que é onde está o seu templo. Obrigada. Alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida. O Sr. Doutor há pouco falou nos anjos caídos. Eles têm a função de nos orientar ou ajudar na evolução da consciência? Têm uma função. Sobretudo, ajudar-nos a colocar as dificuldades no nosso caminho. São eles que estimulam os nossos aspectos negativos e são eles que nos ajudam, dessa maneira, a passar pela barreira da dor a mais dor, para podermos vencer a dor pela dor. Não tem nada a ver com a nossa evolução de consciência? Tem. Tem, porque se nós não temos uma consciência capaz de entender que a não dor é melhor que a dor, talvez provando dores muito fortes a gente consiga entender que aquilo não é o caminho. Então eles estão a ajudar-nos nesse ponto. Aonde a treva é tão densa, eles fazem-nos ir ao mais denso para a gente aprender que batendo ali dói. Porque até então a densidade que nós temos não dá para entender a dor do choque. Ou seja, superarmos a nós próprios. Exatamente. Não há treva que não esteja a trabalhar para a luz. Acreditem. Até porque o diabo é uma figura muito útil para Deus. É o diabo que tempera o santo. Não há nenhum santo sem um diabo. Só o diabo é que faz santos. Acreditem.
E porquê? O diabo assume a figura da tentação, o tentador. Entendido? Ora, sem tentação não há superação. Ninguém consegue vencer as suas naturezas inferiores se não for sujeito à prova, se não for colocado diante das tentações. E sermos gratos até pelo menos bom que nos aconteça. Exatamente. E temos que agradecer também ao Santo Diabo. Porque sem o Santo Diabo a gente não consegue entender o Santo Deus. Há um sábio conhecido por Eliphas Levi, que escreveu que o diabo era Deus invertido. Ou seja, para ele o diabo e Deus eram o mesmo, eram a mesma força no inverso. E não deixa de ter razão. Portanto, por isso eu digo o santo diabo. E se formos ver no livro de Jó, da Bíblia, diz: no dia em que todos os filhos de Deus passaram pela sua presença, veio entre eles também Satanás. E, olhando, Deus saudou-o e perguntou-lhe o que fazia. E ele lhe respondeu: venho de rodear a terra e todos os mundos que tu criaste. E tenho visto o trabalho que é feito. E Deus pergunta: e viste por acaso o meu servo Jó? Homem de bem, E ele diz: vi. Mas olha lá, começa o diabo o seu trabalho de tentar Deus. Tem por acaso Jó motivo para não te ser fiel? Dotaste-o disto, daquilo, daquilo outro, deste de tudo. E ele disse, e Deus respondeu-lhe: sim, porque ele mereceu, porque era. E o diabo tenta Deus, diz: retira-lhe então algo daquilo que lhe deste e vais ver se ele não te amaldiçoa. E Deus responde ao diabo: a partir deste momento ele está nas tuas mãos. Faz com ele o que quiseres, não lhe tires a vida. Etc. Então, como veem, até Deus se deu à tentação do diabo. E Jó saiu ganhando da história toda. Mas é assim, isto serve exatamente para clarificar que o bem e o mal não existem exatamente dessa maneira que nós conceituamos. São aspectos opostos de uma única energia que tem aspectos e polaridades distintas e que tem necessidade de se manifestar ciclicamente. No momento certo, há um momento para tudo.
Há um momento para a sombra, há um momento para a luz, há um momento para tudo. E se nós não chorássemos, não tínhamos o verdadeiro sabor do que é a alegria, do que é o sorriso, do que é o sentir-se bem e tranquilo, sem passar pelo aperto da aflição. A gente pode sentir o que é uma coisa e o que é outra. Não podemos saber o que é o frio se não passarmos por ele, se só estivermos no calor. Não podemos saber o que é queimar pelo calor excessivo se não passarmos a experiência. Tudo é útil. Nada é mau. Tudo é para nosso crescimento. Não há nada que esteja aqui colocado para nosso mal. Só a nossa ignorância e a nossa ilusão nos faz pensar isso. Não há dois deuses que não um só. O caminho da adversidade é o caminho que estimula a coragem e que faz nascer o herói. O caminho da santidade é o caminho que estimula e faz nascer aquele que transcendeu a si próprio na luz e na paz. Mas o caminho do guerreiro e da espada também leva ao caminho do guerreiro que pousa a espada e cede à paz. E que, perante escolher o caminho da guerra, prefere o caminho da paz e da reconciliação. São dois polos, dois percursos. E temos entre eles o caminho do meio, a temperança. Ou seja, o ideal é sermos metade Deus, metade diabo, um bom santo e um bom demónio. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Penso eu. Dr. Carlos, já falou agora na questão da reconciliação. Existe um dos mais sábios do cristianismo, muito ligado à sua mais dimensão mística e esotérica, Orígenes, que diz que, já dizia no século II e III, que no final dos tempos o Deus terá tudo em todos e que o mal desapareceria e tudo será restituído à pureza original do divino e que os espíritos malignos, espíritos da não-luz, serão igualmente salvos. Exato. É isso que também vai perspectiva-se também no âmbito dessa transição planetária e cósmica que estamos a atravessar? Exato. É isso que se perspectiva. O que se perspectiva é exatamente o encontro das consciências quando o choque portanto, das forças antagónicas já não faça sentido. Então elas passarão a coexistir integradas pacificamente, harmonizadas. Isto
é como o vento. O vento é apenas vento. Não é bom. Não é mau. É vento. Sopra, Exatamente. refresca. Quando para, faz falta. Quando sopra, a sua brisa ajuda o homem. Mas quando sopra com mais força, ele complica um bocadinho as coisas ao homem. E quando sopra com muita força, ele pode matar o homem. Ele pode causar coisas más. Mas ele em si não é mau. Não é bom. É apenas vento. Perceberam? Exato, e o vento é uma das melhores As coisas não são nunca boas ou más. Podem ser sumamente boas e sumamente más, ou intermediárias ou neutras, mas nunca deixam de ser elas próprias. Perceberam? Exato. Já o Mestre Jesus falava Isto é do para vento como além das espírito. fronteiras. É para além das fronteiras, para além da visão, para além do conceituar. E isto só pode falar quem vive isto em si. Não se aprende de livros. Aprende-se da observação, aprende-se da vida, aprende-se de estar com atenção. Aprende-se de a gente perguntar sempre a si próprio o quê e o porquê e o que é aquilo que vê e o que é aquilo. E porque é que aquilo é aquilo, não é outra coisa. Há que tentar ver o que é que está por detrás do que está por detrás do que está por detrás. Há sempre algo. E há sempre alguém que nos diz que não, ou que sim, ou tem cuidado. E realmente temos que ter cuidado sempre. Também, realmente. Mas temos que saber ver, temos que saber estar, saber interagir. Aquilo que eu descrevi nos meus livros, que pode parecer fantasioso a quem os lê, por muito estranho que vos pareça, reafirmo, não sei quantas vezes já o fiz, que são por relato de verdade experienciada vivamente no corpo físico, nas situações que descrevi. A parte disso, houve também experiências espirituais e o fruto delas está aqui naquilo que vos falo, naquilo que vos digo. Apenas isso. A sabedoria
não se aprende. A sabedoria cultiva-se. Não se aprende. Não há nenhuma escola que ensine sabedoria. A sabedoria é um dom adquirido e depois cultivado. Porque isto novamente é como a parábola do jornaleiro e da moeda. Portanto, há que fazer render a moeda. E aqui se utiliza com toda a legitimidade que há que render os dons recebidos. Que é isso que quer dizer a parábola do jornaleiro e da jorna. Então, a situação é esta. Quando o senhor da propriedade resolve chamar empregados e faz com eles um tratado e um pacto para trabalharem até às tantas horas, desde a primeira hora de labor, ele estabelece um preço do dia. Na segunda hora, ele chama outra equipe de trabalhadores e estabelece o mesmo preço. Na terceira hora, a mesma história, e assim sucessivamente, até que à penúltima hora ele chama novamente servos para trabalhar e estabelece o mesmo preço, igual a todos. Quando vai pagar, revoltam-se os primeiros e dizem que não é justo, porque trabalharam mais e receberam igual. E disse o Senhor: se sou eu que administro os meus bens, por que razão não hei de dar igual ao último que veio e que fez o seu trabalho bem feito? E então, de aí termina, porque os últimos são os primeiros e os primeiros são os últimos. O que se tira da parábola. Aqui quer dizer exatamente que a sabedoria é um dado a todos, mas que todos o podem ampliar. E em Tiago 1, capítulo 1, portanto, versículo 5, diz: se alguém tiver falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos a dá abundantemente. Por isso é um dom a ser cultivado. Não se aprende, mas depois de a ter, é preciso sabê-la trabalhar e sabê-la desenvolver. Entendem? Por isso, nenhuma escola ensina sabedoria. E mais, costuma louvar-se muito determinadas universidades porque determinados alunos que as frequentaram foram brilhantes e então louva-se muito a universidade que frequentaram.
Mas quando eles foram alunos e frequentaram a universidade, mesmo que tivessem tido boas notas ou nem assim, eles não foram tão brilhantes como quando se classificaram brilhantemente. Então, parece-me que não é a universidade que faz o profissional da área em que se destacou, mas sim é ele que dá valor à universidade que frequentou. Perceberam? Uhum. Porque se não for a ação, o trabalho, o investimento que esse indivíduo fez, percorrendo já depois de ter saído da universidade, a universidade não lucraria nada. Porque muitos outros passaram lá e não passaram de gente medíocre que nem sequer pontuou nada a favor dessa universidade. Entendem? Não é a universidade que faz o destacado profissional, o académico, mas é sim o académico que dá valor à universidade. Assim, a sabedoria não se aprende. Desenvolve-se, cultiva-se e, pela observação, pela atenção, podemos chegar lá. Podemos. Um dia talvez eu consiga ser sábio. Mas ainda tenho muito caminho para andar. Mais alguma pergunta que queiram? Bom. Acho que não, doutor. Não há mais nenhuma questão. Temos Muito bem. o senhor Carlos Alberto a entrar. Está entrando? Está a entrar, penso que é. Ok. Então vamos manter mais um pouco no ar, se não se importam. Então, quem faz mais uma questão aqui é o doutor. Os questionadores. A Paulinha não questiona? Diga. Sim, ia fazer uma questão. Diga. Ouvimos falar queria-lhe pedir um comentário quando certas pessoas falam de clones que estão a substituir pessoas com determinados cargos, de outras teorias que regressam, a Terra é plana, o que é que... Adeus, adeus. Vamos embora. Siga em frente. Não vou perder tempo com essas coisas. Que é uma coisa que está aí muito outra vez a vir ao de cima, sobre não é? Sobre os clones, nem a Dolly aprovou, que foi a primeira clonada e foi um fracasso da ciência. A nossa ciência terrestre não tem capacidade de clonagem. Mas ao que falam, esses clones são colocados por seres fora do planeta Terra. A história. Não há clones. O nome está errado. Podem haver duplos ou podem haver robôs colocados. Está a entender?
Podem haver determinadas outras designações, mas bónus está errado. E existe essa intervenção, doutor? Porque aquilo que vemos é que, mesmo assim, a atuação nesses senhores realmente, continua a ser contrária, não é? existe, Aparentemente contrária. existe determinado tipo de situação de duplos usados, quer a nível político, quer de figuras públicas, é uma coisa que tem sido praticada há muito tempo. Já no tempo do Hitler o foi. Não é de agora isso. Portanto, são coisas já existentes de prática. O poder político e económico tem um determinado programa, um determinado plano, e quando se vê atrapalhado em algumas situações, recorre digamos, a determinado tipo de estratagemas, atuações e esquemas para continuar o seu programa. Não quer dizer que esse programa venha a ser 100% exitoso, mas que se mantém e provoca seu tipo de interferência e pronto, algum obstáculo, alguma outra ideia contrária, sim, acontece e vai acontecendo enquanto estamos neste plano de coisas que ainda estão nesse ponto. Sim. Efetivamente que reconhecemos, e em termos de Mikiono reconhecemos perfeitamente que a economia mundial levada da forma que está a ser levada só vai gerar sofrimento, dor e infortúnio. Aliás, está-se a dar o que se está a dar exatamente e até o recurso às guerras e guerrilhas é uma forma de escamotear, de certa forma, o fracasso financeiro de determinadas nações que através disso chamam a atenção para o outro lado para não olharem ao problema interno da queda abrupta do processo da economia. Por outro lado, a indústria e o investimento na indústria da guerra traz maior riqueza a essas nações que estão economicamente falidas, porque através da circulação do armamento e outras coisas mais, vão ganhar dinheiro por outro lado e fortalecer o processo económico. Obviamente que uma economia e finança baseada nisto, na dor, no sofrimento, no sangue, na morte, não é, nem será nunca bem-vinda ou abençoada no mundo. Tem que haver uma economia equitativa para todos. E sem haver, portanto, processos de focos de mega-economia em detrimento de bolsas de miséria. Não pode ser. A terra é generosa e a todos dá. Temos que saber viver entre todos de maneira equilibrada e equitativa. Um dos processos que o Mikiono prevê é a anulação da circulação do dinheiro e a não valorização do dinheiro.
precisamente valorizar o ato do dever e a consciência da responsabilidade da ação para manter a sua própria vida e a dos outros. E então cada um trabalhar como trabalhador consciente, sem reembolso, porque deixa de haver dinheiro a circular, deixa de haver o valorizar, seja o que for por dinheiro, mas valorizar pelo valor real que tem, que é o valor da vida, o valor da continuidade e a manutenção da sobrevivência e da hipótese de viver, que são os reais valores que estão a faltar à humanidade neste momento. Enquanto estivermos com uma valorização de coisas por mero consumismo e ideia lucrativa de um processo mega capitalista, ou até mesmo do capitalismo das sociedades comunistas, temos que sair disso, porque não é a moeda circulante que traz a vida, nem é a moeda que valoriza a vida. Então temos que valorizar a vida pela vida e assim talvez a gente passe a respeitar as florestas. Não precisamos e apenas usando aquilo que é preciso e que é Estamos aqui com alguma dificuldade. Penso que é da parte do Dr. Carlos. É mesmo. Ele caiu. Agora temos que esperar que ele entre. Fátima, Sim, peço desculpa, mas eu preciso sair, tenho que buscar a minha filha que sai agora do trabalho. ok, Rosa. Muito obrigada, até à próxima. Até à Boa noite. próxima. Ele agora responder. Eu agora com o seu e-mail vou-lhe mandando a informação, está bem? Muito obrigada. Boa noite Obrigada, a todos. boa noite. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Temos que esperar um bocadinho para ver se o Dr. Carlos entra. Já está ele. Ok. O que é que houve? Foi o doutor caiu. Caiu. Eu? Não, eu não caí. Mas não consegui, doutor. Eu estou no lugar, não caí, garanto que não. Não? Pronto. Eu não caí, vi é isso cair. O material tem sempre razão. Exatamente. Nem sempre, mas às vezes. Mas às É vezes. capaz de ter. Ora bem, deixa-me ver cá uma coisa. Ok. Cá estamos. Estou vendo aqui. Agora ficamos sem imagem. Eu sei. Estava aqui a ver. Something. Ok. Bom, praticamente podemos dizer que chegamos ao fim da nossa sessão.
Não há mais dúvida, não querem colocar nenhuma questão Uhum. para Eu estou finalizarmos? pronto. Penso que o mestre de silêncio está falando. Muito bem. Então pensem no curso que vamos fazer. Quem realmente estiver interessado, aliste-se. Quem já fez, que refaça, se quiser. E pensem que é sempre algo positivo rever coisas. Se vocês forem ao meu Facebook, hoje publiquei uns pontos interessantes a nível do crânio, que nós trabalhamos com Reikiatsu e Kyono. E, portanto, vocês podem ver isso no meu Facebook de hoje. Eu vou dando umas dicas de vez em quando. Sendo assim, muito obrigado pela vossa presença de todos. Obrigada, doutor. Penso que por hoje temos o nosso trabalho, a nossa conversa finalizada. E lembrem-se, procurem sempre estudar em cada dia, no grande livro da vida, no grande livro da natureza, no grande livro da família, no grande livro dos colegas de trabalho, no grande livro dos companheiros, no grande livro dos amigos, no grande livro dos inimigos e também no grande livro dos falsos amigos. Tentem estudar nestes livros todos e procurem um bom relacionamento e um bom equilíbrio para vocês mesmos e, sobretudo, uma forma pacífica de viverem e levarem o bom viver ao vosso redor. Muito obrigado. Um bom resto de semana. Um bom fim de semana e um começo de outra semana até quinta-feira. Até quinta-feira, doutor. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Bem-ajam pela paciência que tiveram de maturar. Obrigada, doutor. Uma boa noite. Boa noite, doutor. Um Boa noite a abraço. todos. Obrigada. Até a próxima quinta. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Ok. Não esqueçam, por favor, que a gravação vai estar no YouTube. Partilha, dê um like. Boa noite a todos. Boa noite, Maria.